Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: a galeria do rock está em crise? Vamos entender um pouco sobre fechamento de lojas, especulação imobiliária e a mudança de público também. Então esse vídeo aqui brotou na internet falando do fechamento de várias lojas aí. Vamos dar uma assistida nele rapidinho. Mais um aqui, ó, aluga, aluga. Tem mais ali pra frente, hein? Muito mais. Aluga. Então, beleza, meus amigos, analisar a situação atual da galeria do rock, nesse ano agora, 2026, quantas vezes a gente já não ouviu falar, né, que a galeria do rock vai fechar, tá encerrando loja, que não sei o quê. Eu escuto isso pelo menos há uns 20 anos aí com tranquilidade. Mas isso vai exigir pra gente aqui nessa análise, e além das explicaçõezinhas simples que aparecem no dia a dia, nos Instagram, etc. Porque quando chega alguém dizendo assim, a galeria está fechando muitas lojas, a resposta não tá só no número de portinhas aqui fechadas não, ou nas plaquinhas de aluga-se que a gente vê aqui. Que vai aparecer na verdade são formas profundas de como o espaço urbano é produzido, tanto internamente quanto externamente da galeria, as mudanças que vêm acontecendo, a questão também da circulação de mercadorias culturais e mais, meus amigos, a dinâmica de acumulação de capital, por que não? O processo que vem acontecendo de acumulação de capital no centro de São Paulo, porque como a gente sabe, a galeria do rock não é só um prédio comercial, ele funciona ali um espaço onde diferentes grupos urbanos, os punkers, os headbangers, o pessoal do headbands ali, os skatistas, a galera ligada ao hip hop também. Todos esses grupos passaram ali décadas usando o local para comprar, para circular, para se reconhecer culturalmente também. E esse uso cultural sempre conviveu de forma tensa com essa lógica do mercado imobiliário também, que está sempre buscando aumentar o valor dos imóveis e também de toda a região. Então, em alguns momentos, essas lógicas vão entrar aqui em conflito direto. Já outras vão passar a coexistir, só que de forma instável. E minha ideia é justamente demonstrar que esse prédio aqui, as suas lojas, os seus fluxos de pessoas, eles são moldados por disputas econômicas, por mudanças tecnológicas também, a gente viu várias nas últimas décadas, e também algumas políticas públicas que estão atuando sobre todo esse território aqui, como por exemplo ações de segurança, projetos de reurbanização, gentrificação também. Então é toda essa doideira que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas sabe onde não tem disputa, meus amigos? É na nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, curotes azuis e inomináveis. O apoio de vocês é fundamental para continuar esse projeto. Passamos de 800 membros nesse canal, estamos nos aproximando a 1000 membros. Olha que alegria. E se você quer, assim como os membros, receber os vídeos do canal com antecedência, receber vídeos exclusivos também, e inclusive lancei um curso delicioso aí sobre a obra do Pierre Bourdieu, mais precisamente o livro Distinção, onde eu apresento como nossas opiniões sobre a cultura, elas também têm disputas de classe sim, não é só econômico não. Então se você quiser ver esse curso exclusivo aí com 3 aulas, dá uma olhadinha no botão abaixo do vídeo, torne-se membro aí, eu vou fazer novos cursos na sequência também, voltado a obras aí super relevantes na questão da análise musical, que é justamente a base que eu uso para fazer a análise cultural do canal, e o valor para começar a ser membro é bem acessível, começa com 5 por mês. Agora, caso você não possa se tornar membro, a vida continua, somos amigos até o fim, mas pelo menos deixa aquele like para levar esse vídeo para mais pessoas, isso ajuda bastante o canal. E também não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E vamos continuar. E aí, para que a gente entenda por que lojas fecham, elas estão lutando para sobreviver na galeria, a gente vai ter que olhar primeiro para o território aqui onde essa galeria está localizada. Porque pensa, o centro de São Paulo aqui, especialmente essa região aqui do Triângulo Histórico e também da República, isso aqui vive uma disputa intensa aí pelo controle do solo urbano. E nesse ano essa disputa está sendo guiada por uma lógica simples, que é transformar áreas hoje desvalorizadas em ativos aí altamente lucrativos no futuro. E aí, meus amigos, a degradação física e social de uma região, ela não é só um problema urbano não. Ela vai criar para algumas pessoas oportunidades econômicas muito boas. Porque pensa, quando um bairro perde valor, os imóveis ficam mais baratos. Os comerciantes pequenos, eles passam a ter dificuldade de se manter também. E aí isso abre
espaço para novos investidores que vão apostar nessa urbanização como forma de lucro. E se a gente tem um predinho aqui, meus amigos, os malandrilson aqui do mercado imobiliário, desenhar aqui um trio parada dura, o que eles gostam demais? Eles gostam muito da desvalorização de certas áreas para que eles possam comprar baratinho aqui e vender mais caro aqui depois para uma outra pessoa aqui ou família. E no caso do centro de São Paulo, a presença ali da Cracolândia, aquela sensação constante de insegurança ali no entorno da Galeria do Rock também. E eu sou de Curitiba, faz tempo que eu não vou na galeria. A última vez que eu fui foi no fim de 2021 e eu lembro exatamente dessa data porque tinha pôsteres ali do disco do Iron Maiden e o Senjutsu que não estava na galeria, que na verdade, mas estava em alguns lugares aqui vizinhos. E tava um ambiente muito inseguro ali sim. Tinha policiamento, mas a gente ficava meio cabreiro de andar ali. E a gente foi no fim de semana, inclusive no sábado de manhã. Mas essa sensação de insegurança a gente não pode ver apenas como uma falha ali do poder público, porque na prática esses elementos aqui de desvalorização imobiliária, eles vão acelerar a saída dos moradores antigos, dos comerciantes antigos também, porque eles não vão conseguir lidar com o aumento dos custos e a queda do movimento também, porque se a região está degradada vai ter menos movimento. E aí no ano de 2025 e nesse ano também, o governo estadual lançou ações aí como, por exemplo, Operação Paulista Mais Segura. E os números oficiais indicam uma queda na criminalidade na região, mais de 50% aqui dizem, uma redução significativa de furtos, de homicídios, isso vai acontecer em determinados períodos. Só que mesmo assim o medo vai permanecer ali. E aí pensa, para quem consome nessas regiões, esse medo vai funcionar ali como um custo invisível, porque a pessoa vai deixar de ir no centro por passeio e ele só vai lá quando ele tem um objetivo claro. E com isso a Galeria do Rock perde aquele público casual, aquele que entrava ali sem planejar, que vai andar pelos corredores e aí ia acabar comprando alguma coisa. E o que sobra realmente é mais o público de destino, aquele que vai para o local realmente decidido a comprar um produto específico ou usar ali um serviço. E ainda tem a chance dele ver esse produto na internet, comprar pela internet mesmo. Então assim, a atuação do Estado no centro, ele tem efeitos que vão ser contraditórios sobre o comércio. De um lado vai ter mais policiamento, vai ter mais limpeza urbana, vai ter promessas de revitalização também, só que de outro essas ações ajudam também a preparar aquele terreno para valorização imobiliária, o que vai tender ali a elevar o valor dos aluguéis e expulsar os pequenos lojistas no médio prazo, porque quem aluga aquela loja vai querer alugar cada vez mais caro. Então quando a gente olha uma loja vazia dentro da Galeria do Rock, a gente precisa entender isso nesse contexto mais amplo, porque quando pequenos lojistas fecham, isso não significa necessariamente que o mercado imobiliário está em crise, porque se a gente olhar dados do Secovia aqui de São Paulo, o mercado de escritórios em São Paulo iniciou o ano de 2025 com um acréscimo de 23% de absorção bruta e 20% na absorção líquida no primeiro trimestre. E isso tudo junto aqui com a Cracolândia, que não é muito longe. E a Cracolândia virou alvo aí de business e especulação imobiliária no centro de São Paulo. Então vem ocorrendo um aumento na ocupação de escritórios em São Paulo, que sinaliza aí um retorno do interesse de grandes investidores também na região. Só que para o comerciante pequeno essa valorização ela é um problema, porque quando o valor do imóvel sobe, o aluguel e o condomínio eles também sobem. E aí se a loja não tem ali um produto bom de se vender, sei lá, uma loja vende, por exemplo, camiseta de banda ou disco de vinil e ele opera ali com margens já pequenas, muitas vezes ele não consegue absorver esses aumentos. E aí o resultado vai ser o encerramento das atividades. E aí depois que um lojista sai, a sala comercial pode ficar vazia ali por um tempo, mas essa vacância não é necessariamente um fracasso não. E muitas vezes ela é estratégica, porque o espaço vai ficar fechado ali até aparecer um novo inquilino com mais capital, que vai ser capaz de pagar ali aquele novo valor que está sendo pedido. E esse novo ocupante tem mais chance de ter uma franquia, ou um estúdio de tatuagem de um padrão mais alto, ou uma marca ali de streetwear mais consolidada, por exemplo. E que é um processo que eu venho percebendo em todas as vezes que eu fui na galeria. Você vai percebendo uma mudança de padrão ali. Então assim, o fechamento de lojas não significa uma redução no número de comércios, na verdade é um processo de substituição. E aí saem negócios ligados àquele varejo cultural tradicional e vão entrar atividades com maior capacidade de pagamento. E o perfil social e econômico da galeria vai começar ali pouco a pouco mudar. E a Galeria do Rock foi construída ao longo de décadas sobre aquela venda de mercadorias físicas, então discos de vinil, CDs, fitas cassete, camiseta de banda, coturno, acessório, tudo isso sempre foi a base econômica ali do prédio. E esse modelo funcionava porque a música circulava ali como um objeto material. Então quem queria ouvir música precisava ir ali na lojinha comprar o negócio físico. Pô, agora me bateu uma nostalgia foda. A primeira vez que eu fui na galeria foi no ano
ano de 97. E a galeria tinha altos esses CDs, assim, Piratex de show do Smashing Pumpkins, que era a minha banda preferida na época. E ainda continua sendo uma das minhas preferidas também, mas a galeria vendia altos esses discos, assim, Piratex. Então eram uns discos bem aleatórios, assim, e lá vendia. E aí, como eu sou de Curitiba, eu viajei com meu pai, cara, eu saí de lá com uns 4 CD desse. Saí barão pra cacete, que umas 2 ou 3 vezes na vida que eu saí com mais de um CD de uma loja. Mas enfim, meus amigos, o que nosso amigo Karl Monarchs aí nos ensinou? Que quando uma tecnologia muda, essa base aqui, ela vai entrar em crise, porque o nosso materialismo histórico, ele mostra que as transformações nas forças produtivas, tanto os meios de produção quanto as relações de produção, elas alteram a forma como a gente vai produzir, como a gente vai vender, como a gente vai consumir também. E aí a digitalização da música, que começou ali no fim dos anos 2000, teve toda essa queda física aqui de venda de CDs. E aí esse crescimento do streaming, tudo isso obviamente vai mudar a natureza dessa mercadoria musical aqui. E isso obviamente que também vai afetar diretamente o funcionamento da galeria do rock. E a chamada crise do CD aqui, que saiu no site da Prefeitura de São Paulo em janeiro de 2007, isso não vai ser só uma crise temporária como a gente vai descobrir depois. E que era meio óbvia que era inevitável também, mas era uma crise estrutural, porque a música vai deixar de ser um objeto físico e vai passar a circular como esse ativo digital, e aí o ato de ouvir música vai se separar do ato de possuir um disco. E nem preciso dizer que isso vai atingir o núcleo econômico da galeria do rock, porque para gerações mais jovens como a geração Z, a geração Alpha, a posse de um CD ou vinil, ela não é necessária para ouvir música. E aí o streaming vai resolver essa função de forma mais barata, mais imediata, e o objeto físico só vai passar a ter valor quando ele vira item de coleção ou peça decorativa. E as lojas que continuam vendendo discos hoje, elas sobreviveram porque elas mudaram também de posição no mercado. Exemplos aí a London Calling, tem também a Die Hard aí, que é um bom nome aí para essa situação, porque essas lojas aqui, elas vão tratar o vinil como um produto de alto valor simbólico. E aí eles vão vender edições limitadas, importadas, raras, com preços mais altos e que vão ser voltadas para colecionadores que estão dispostos a pagar por isso. Só que esse mercado de nicho não comporta o mesmo número ali de lojas que existia quando o CD era um produto de massa. Então, onde antes funcionavam várias lojas vendendo lançamentos populares, hoje vão sustentar só poucas delas e vão ser altamente especializadas. Então, a gente vê aqui tudo super bem organizadinho, né? Zeppelin 4, Motorhead, tudo no plastiquinho aqui, a belezinha. Só que eu também não estou querendo dizer que o fechamento das outras lojas não é resultado de uma má gestão individual deles. É justamente uma adaptação forçada para essa nova forma de produção e consumo da música. Só que além da digitalização, os lojistas das galerias vão enfrentar concorrência direta com grandes plataformas de comércio eletrônico. Então, a gente vai ter empresas aí como a Amazon, Mercado Livre, os marketplaces internacionais, todos eles vão dominar a venda de roupas, acessórios, produtos culturais também, e eles vão operar com escala, logística eficiente, custos menores. E aí pensa, quem queria comprar ali uma camiseta de banda obscura de black metal norueguês, antigamente ali nos anos 90 ele precisava ir na galeria do rock, ou começo dos anos 2000 também, porque o lojista tinha acesso à importação e aquele conhecimento especializado. Isso criava ali uma vantagem geográfica muito clara. Só que hoje essa vantagem praticamente desapareceu, que o mesmo consumidor pode comprar a mesma camiseta online, muitas vezes direto da Ásia, por um preço menor, com entrega rápida, e o lojista físico ali que paga aluguel alto, condomínio, impostos, funcionários, ele não consegue competir com esses valores. Então essa disputa cria ali uma crise de capital de giro, porque o pequeno comerciante precisa investir em estoque, mas ele vai enfrentar dificuldade de acesso a crédito, que é o que fala essa notícia aqui do começo de 2026. Sem crédito, o varejo enfrenta falta histórica de mercadorias no início de 2026. E sem financiamento barato, o lojista não consegue renovar produtos e nem consegue oferecer condições de pagamento semelhantes às plataformas digitais. Então o resultado é uma concentração de capital nessas grandes empresas. A demanda vai migrar para o grande varejo digital, enquanto o pequeno varejo físico vai perder espaço. Então o fechamento de lojas da galeria também é parte desse processo mais amplo aí, que vai afetar os centros comerciais tradicionais, não apenas aqui, mas em várias cidades. E aí, voltando para o vídeo aqui, a galeria do rock está fechando muitas lojas, isso não pode ser respondido só com um sim ou com um não, porque tem uma disputa clara entre diferentes narrativas sobre o que está acontecendo no prédio. Então, de um lado vão ter reportagens alarmistas falando de colapso, de abandono, e de outro, lojistas ali, administradores, vão tentar mostrar que a galeria segue viva ali e bem. E a realidade, na verdade, vai estar entre esses dois extremos. A gente teve essa reportagem aqui de abril de 2020, que a Bora SP da Band tinha afirmado ali que mais de 30 lojas haviam fechado e que aproximadamente ali 400 funcionários tinham sido demitidos. Isso ocorreu bem ali na época do coronavírus, e a matéria sugeria ali que o fechamento estava acontecendo
acontecendo no ritmo de uma loja por dia. E aí a reação da Die Hard Records aqui foi imediata e foi dura, porque ela vai fazer uma nota pública classificando a reportagem como sensacionalista, vai apontar um problema básico aí dos números apresentados, e é o que ele está falando, já que estamos em quarentena, muita gente está aproveitando ali para reformar também. E essa foi a reportagem que aconteceu aqui na época. Só que, porra, não precisa fazer muita conta aí, né? Pensa comigo, se 30 lojas tivessem demitido 400 pessoas, isso vai significar uma média aí de 13 funcionários por loja. Pensa que o tamanho de cada loja aí, uma ocupando um pedacinho desse, ocupando dois, não cabe 13 funcionários aqui nem a pau. Então esse conflito de 2020, ele pode ser replicado um pouco para esse ano agora, porque isso mostra essa distância entre a lógica da mídia e a economia real do prédio. Então a mídia sempre vai buscar essa narrativa da decadência do centro, que vai gerar audiência, vai reforçar a imagem ali do abandono público, e já os lojistas eles querem preservar ali a galeria como um espaço ali ativo, e não querem ser ainda mais prejudicados pelas dezenas de problemas que eles já têm, porque isso ali influencia diretamente no fluxo de clientes. Só que o que a gente vai ter agora nesse ano não é o esvaziamento total da galeria, mas o que vai acontecer é uma alta rotatividade de lojas agora. Então negócios fecham, outros abrem no lugar, e o que vai mudar é o tipo de atividade que ocorre nesses espaços. Então loja de discos, sebo, comércio voltado ali exclusivamente para mídia física vai tender a sair, mas vão surgir mais ali serviços, aquilo que não pode ser comprado online. Estúdio de tatuagem, barbearia, tabacaria, marcas de vestuário também, loja de headphone, esse tipo de coisa. Então o prédio vai continuar ocupado, mas ele vai mudando o seu perfil econômico com o tempo. E a situação da galeria ela fica mais clara quando a gente compara com outros espaços históricos aí ligados à contracultura. Um dos exemplos mais conhecidos de todo mundo é Camden Market, lá em Londres. E assim como a galeria ali, a Camden vai se tornar esse símbolo global ali de culturas alternativas ligadas à música, à moda, ao comportamento urbano. E os dois lugares vão enfrentar críticas muito parecidas, porque muitos vão dizer que o lugar perdeu ali a alma, se tornaram espaços voltados ao turismo, e a acusação central geralmente é a mesma ali, que a cultura que deu origem ao lugar foi transformada em produto. E no caso do Camden Market, eu passei lá em 2022. Esse processo de mudança ele já está mais avançado, porque os antigos lojistas ali, os frequentadores, eles vão relatar que o mercado está mais homogêneo. Então muitas barracas vão vender produtos ali semelhantes, de baixa qualidade, voltado ali quase que exclusivamente para turistas. Eu lembro que eu fui numa loja dessas de camiseta de banda, assim, tipo uma loja dessa aqui, que tinha só camiseta mesmo, e era um bagulho totalmente genérico. Não tinha nada de muito obscuro ali. Tinha os Metallica, os Megadeth, os Ramones, essas coisas aí. E o aluguel subiu ali a níveis que os pequenos artesãos e comerciantes independentes não conseguem pagar. E aí, com isso, os vendedores originais foram expulsos e no lugares deles ali entraram negócios mais padronizados, que conseguem operar com margens maiores. E aí, para compensar essa perda, eles vão apostar mais em gastronomia, em eventos, em experiências com curadoria. Só que o problema é que esse modelo vai criando ali aquele ambiente mais limpo, mais controlado, mais previsível e que era muito diferente daquele espaço mais caótico e mais criativo que deu fama ali pro local. Só que na Galeria do Rock o processo segue nessa lógica parecida, só que no estágio diferente. Então ainda existe uma maior diversidade de usos, que é uma coisa boa, e tem uma presença ainda mais forte de comerciantes históricos, mas mesmo assim a direção do prédio já aposta ali em estratégias mais semelhantes com as do Camden ali. E eles estão buscando transformar essa galeria em um ponto turístico mais organizado e mais seguro também. E a própria criação do rooftop aqui da Arena Galeria já faz parte dessa estratégia aí. Então a ideia é atrair visitantes que não necessariamente vão ali para comprar discos ou camisetas, mas para viver uma experiência, tirar foto, consumir serviço. E eu acho que isso aí pode ter sido um grande acerto para eles. Só que esse movimento cria ali um dilema que é claro, né, também. Porque para lojas, por exemplo, como a London Calling ali, que carrega, né, o nome de um disco do The Clash, que é uma banda ligada ali à cena punk londrina, manter essa identidade original é uma forma de resistência ali. Então a loja aposta em curadoria, em especialização, em qualidade e vai atrair colecionadores aí de várias partes do mundo. Agora em Camden, algo semelhante está acontecendo com lojas que tentam manter uma produção autoral ou também ali um vínculo real com a contracultura, e essas iniciativas existem ali, mas eles funcionam com uma grande pressão econômica, porque eles precisam pagar aluguéis cada vez mais altos, e Londres todo mundo sabe o inferno que é um aluguel ali, e ainda nesse ambiente cada vez mais voltado para o turismo de massa mesmo. Mas a comparação com os dois espaços traz pra gente algo interessante aqui, que é um padrão que é recorrente no desenvolvimento urbano, porque locais criados por grupos culturais alternativos eles ganham visibilidade, eles atraem público, passam a ter um valor econômico, e esse valor chama a atenção do mercado imobiliário, do turismo, e aí com o aumento dos custos a própria cultura que deu origem ao espaço ela começa a ser substituída por versões mais vendáveis e menos arriscadas. E a Galeria do
Rock hoje tenta equilibrar essas forças, não se transformou num shopping temático, mas também não funciona mais como um espaço espontâneo da cena rock aí. E o prédio vai ver uma tensão constante entre preservar sua história e se adaptar para as exigências do mercado. Então, meus amigos, a Galeria do Rock está fechando muitas lojas? Sim, está. E isso acontece por alguns motivos que eu falei então. Digitalização da música, pressão imobiliária sobre o centro, crise econômica, tem também restrição do crédito, concorrência com plataformas digitais globais. Só que dizer que a galeria está acabando não descreve bem o que ocorre ali. O que está acontecendo é que a galeria deixa de funcionar como um grande mercado de produtos ligados a subculturas urbanas e vai passar a operar aí mais como um espaço de serviços, de experiências e também de alguns eventos. E claro que nesse processo parte da identidade original se perde, o comércio que atendia o roqueiro comum ali que comprava discos e camisetas vai diminuir e no seu lugar vão entrar atividades que conseguem pagar mais caro pelo espaço, vão dialogar melhor com o turismo também esse consumo de experiência. Mas o que é mais interessante ver aí é como essa cultura urbana é pressionada pelas dinâmicas do capitalismo, porque práticas culturais que surgiam como uma expressão de identidade, essa expressão de contestação, elas passam a ser organizadas, precificadas e vendidas como produto. E a resistência de lojistas históricos existe ainda, mas enfrenta forças cada vez maiores, que vão ser ligadas à tecnologia e ao valor da terra também. Então, meus amigos, vai pra galeria, o prédio continua vivo, mas o que vai mudar é o sonzinho de fundo só. Beleza? Agora me diz aí sua opinião, o que você pensa sobre isso, se a galeria tá legal, se ela tá uma porcaria, se ela era muito melhor antes, ou se ela continua legal ainda. Vamos expandir aí esse conteúdo nos comentários. Ainda não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal e considere se tornar membro aqui. Tem uma série de vídeos exclusivos e uma série de análises exclusivas também que você pode adquirir a partir de agora. Botãozinho abaixo do vídeo, espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma. Um grande abraço e uma ótima semana.